dia, este é mais um programa Entre Copos e hoje viemos até a Sintra conhecer um pouco mais sobre a marca Schott Swiesel, que é uma das marcas a nível mundial mais prestigiadas de copos. Ralf, bom dia. Eu gostaria de saber um pouco da história da Schott. Sei que foi o seu pai, Gert, que trouxe cá para Portugal. O meu pai veio em 55 para Portugal, tendo assumido a representação da Schott em 62, e nessa altura começámos primeiro com o vidro laboratório, com o vidro técnico, e depois mais tarde com o vidro doméstico, onde entrou a Schott Swiesel e depois também a Jena Glass, que é o vidro termorresistente também, não é? Explique-me um bocadinho para o consumidor geral, porque no meio as pessoas já sabem a diferença, mas o consumidor comum não sabe. Qual é a grande diferença entre estes copos e os restantes? Bom, houve um processo evolutivo muito grande nos últimos anos, dos nossos copos também. Na fase inicial, os nossos copos eram de cristal de chumbo, como eram praticamente todos, não é? Entretanto, fomos evoluindo e temos agora um cristal à base de titânio, que é o que nós chamamos o Tritan, não é? Que tem umas características ímpares em termos de dureza, em termos de resistência a máquinas de lavar louça, ou seja, tudo aspectos muito importantes, tanto na parte profissional, na parte hoteleira, na parte do catering, como também em casa, onde cada vez mais pretendemos lavar os copos na máquina, não é? E as situações que antigamente com os copos de cristal de chumbo eram mais complicadas, não é? Como é que o seu pai achou que tinha mercado cá em Portugal numa época em que nem sequer se pensava em vinho de qualidade? Olha, o meu pai, quando ele começou a trabalhar a Schott, ele já cá estava em Portugal e foi a própria Schott que veio ter com ele a dizer que precisava de alguém que fizesse um trabalho mais sistemático de acompanhamento das vendas que eram feitas na altura já, nos anos 60, em Portugal por diversas pessoas, e então queriam sistematizar mais esse trabalho. No entanto, depois deu-se a Revolução, em 74, e só depois, em 86, quando novamente começou Portugal a aproximar-se da Europa, da União Europeia na altura, aliás, da Comunidade Europeia na altura, exatamente, é que nos foi novamente permitido de importar copos, porque até lá era-nos vedado isso. E foi mais ou menos em 86, 87, que começou também a surgir um certo movimento das pessoas começarem a ter uma percepção maior da importância que o copo realmente tinha para uma degustação correta dos vinhos e das bebidas em geral. Acha importante beber vinho por um bom copo? Eu penso que é fundamental e, aliás, há muitas provas feitas, não só pela nossa marca, também por outras marcas, verdade seja dito, que realmente é importante o vinho ser degustado e bebido no copo correto, não é? Porque na parte da prova do vinho há três aspectos, que há a parte da visão, não é? Ou seja, onde é fundamental que o copo seja transparente, cristalino, não é? Que não introduza distorções ópticas, por assim dizer. Depois há a parte do olfato, não é? Onde também é muito importante que os aromas nos cheguem de forma correta ao nariz, não é? E por fim é a parte gustativa, não é? Onde também o copo tem a sua influência, da maneira como ele canaliza o vinho por cima da nossa língua, pelas várias partes sensíveis da nossa língua, a parte salgada, a parte doce, a parte amarga. Ou seja, o copo é um elemento fundamental. E depois há aspectos claramente estéticos, não é? A altura do copo, a altura da haste, que depois dão também, como se costuma dizer, os olhos também comem, não é? E aqui os olhos também bebem, não é? Sei que também tem outras soluções, por exemplo, para não deixar o vinho oxidar, não é verdade? Exatamente. É uma representada que temos agora há 6 anos, que é a Le Verre de Vin, que é uma marca líder inglesa, que um conceito de preservar o vinho sob vácuo, que era uma situação que já era conhecida, quer dizer que sob vácuo o vinho preserva-se durante mais tempo, não é? E no caso do espumante, por injeção de gás, de CO2, de gás carbónico, não é? Preserva o champanhe e também faz com que o champanhe não perca o gás, ou seja, o champanhe remanescente na garrafa, que não perca o gás. Aliás, terei todo o gosto em vos demonstrar essa máquina daqui a um pouco.
Exatamente. E eu ainda queria perguntar-lhe, por último, agora sendo o Ralph o representante, continuou no fundo do trabalho do seu pai, desenvolveu bastante, que tipo de outros serviços é que tem mais? É que tem a Aluga Aqui, que no fundo acaba por ser uma situação prática, porque a pessoa não tem que comprar os copos, não é? Aliás, a Aluga Aqui nasceu um pouco por uns convites que me fizeram para assistir a jantares vínicos, enfim, que para nós era importante, não é? Garantimos que esteja sempre um copo correto nas degustações dos vinhos, e então nesses jantares vínicos apercebia-me que realmente se o restaurante tinha cerca de 100 pessoas, nenhum restaurante tinha 1000 copos de prova, e então foi aí que nós começámos a pôr um lote de copos de prova, na altura um copo que foi considerado o copo ideal para as provas, e esse lote no fundo esse lote de 1000 copos foi no fundo o arranque da Aluga Aqui. Entretanto, juntaram-se outras linhas de copos, outras linhas de louça, de talheres, mobiliário, atualhados, e hoje em dia temos aqui a nossa sede em Sintra, temos uma sucursal no Porto e outra no Algarve e outra na Madeira, com a Aluga Aqui. Até um exemplo empresarial. Ralph, muito obrigada por nos ter recebido aqui em Sintra, e nós estaremos consigo num próximo Entre Copos para descobrir mais segredos do vinho. Até à próxima!